já me ouviu falar isso aqui várias vezes, né? O culto de domingo, ele é uma bênção, é maravilhoso, é muito bom nós estarmos juntos, celebrando ao Senhor. E isso é bíblico, né? O escritor aos Hebreus, ele fala o seguinte, olha, não deixem de congregar. Antes, vocês devem incentivar uns aos outros, né? Sobre o momento, sobre aquele dia que está chegando, né? Para que vocês possam estar juntos, celebrando, mas ao mesmo tempo esperando a volta de Cristo. Então, é muito importante o culto. Mas a gente não pode resumir a nossa vida só no culto de domingo. A gente precisa viver o evangelho todo dia. A gente precisa ser cristãos todos os dias. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus todos os dias, né? Então, pense nisso. Então, não perca culto assim, sabe? Às vezes, a gente está ali pregando a palavra, né? Seja você qual igreja for, os pastores, eles pregam ali a palavra, e tudo depende de como você está aprendendo, recebendo e absorvendo a palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença para você numa segunda-feira, durante a sua semana toda. É isso que vai fazer a diferença. Então, às vezes nós estamos tratando de um assunto e você deixa de ir naquele dia, você perde um pouquinho daquele time, sabe? Nós estamos vivendo hoje em um momento difícil, onde há um rodízio, né, entre os cristãos. Como que é esse rodízio, pastor Alexandre? Sabe como que é? As pessoas cultuam num domingo, no outro elas já não vão, aí vão no outro. Aí fica 2, 3 domingos sem aparecer, né? Então, ela perde o ambiente de comunhão, o ambiente de aprendizagem, o ambiente de oração, né? De incentivo. E aí, quando chega uma segunda-feira, ela não participou, ela não esteve junto, ela não meditou na palavra, então ela vai enfrentar os problemas dela, as dificuldades dela, ela vai ter muito mais dificuldade, né? Mas quando a gente está junto, quando a gente é assíduo, né? A gente está junto ali, ó, não perde culto, a gente está ouvindo a palavra todo domingo, e a gente pega aquele aprendizado e aplica na nossa vida como algo particular em todo dia, é isso que faz a diferença. Por isso Jesus, ele adverte, né? Ali em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, ele faz essa advertência. Quando ele prega todo o seu sermão ali, começando pelo capítulo 5 de Mateus, ele fala tudo aquilo que você já sabe, né, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, né? Quando chega ali no capítulo 7, verso 24, ele conclui tudo aquilo. E qual é a conclusão de Jesus? A conclusão é a seguinte: a conclusão é: aquele que ouve as palavras dele e as pratica é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os rios, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, é como o homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Veio os rios, deram contra aquela casa, veio a chuva, veio os ventos, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Por que ela caiu? Porque ela estava fundamentada na areia, né? E muitas pessoas estão construindo o seu futuro na areia. Estão construindo o seu futuro simplesmente olhando para uma religião. Mas a gente precisa construir a nossa casa, o nosso futuro, nossas crenças, nossas convicções, fundamentados na palavra de Deus, naquilo que Jesus está dizendo. E na medida que a gente ouve Cristo, que a gente ouve a sua palavra, nós então a praticamos, nós colocamos essa palavra em prática. Por isso, então, eu te incentivo, né? Participe de cultos, não perca os cultos, mas tenha consciência. O evangelho ele é vivido todos os dias.
E todo dia é dia de você ter experiência com Deus. Todo dia é dia de você ser visitado e visitada por Deus. Então, pense nisso, tá bom? Ouça isso de alguém que quer o teu bem, de alguém que sonha, né? Com esse avivamento, de alguém que está orando por um avivamento. E quem sabe esse avivamento chegue hoje aí no seu coração, chegue hoje na igreja brasileira. Quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós e sopra o vento do avivamento, né? Trazendo novamente aí muitas coisas importantes que nós perdemos ao longo do caminho, principalmente a essência do culto. O que é de fato cultuar a Deus, né? Então, quando nós fazemos aqui esse processo de oração, também é para te incentivar. E que você, na medida que é incentivado, fortalecido, você possa ajudar outras pessoas. Amém?